Amém. Bom dia a todos. Podem abrir suas Bíblias em Salmos, capítulo 27, o livro de Salmos, capítulo 27. Vou começar uma série de estudo de Bíblia novo, chamado Derraigando a Rejeição. Na verdade, eu estou muito alegre por este estudo, porque eu acredito de que vai ajudar muitas pessoas. Um dos que mais vai poder ajudar de todos os estudos que eu tenho feito, não pelo professor, mas pelo material, porque é muito necessário. Como introdução, desde o início do meu ministério, eu já levo mais de 35 anos como pastor, mas desde o início do ministério, tentando ajudar as pessoas, aconselhar as pessoas, eu sempre bastante ficava intrigado com as decisões que as pessoas faziam, com as reações e ações, escolhas e coisas assim. Por isso, eu sempre encontrava de que as pessoas escolhiam, atuavam, reagiam de uma forma que não era saudável ou até mesmo irracional, e mesmo até de uma forma destrutiva. E eu ficava me perguntando por quê? Por que você faria isso? Por que você reagiu assim? Por que você escolhe algo que faz mal a você? E também como você se tornou assim. E eu comecei a ter o entendimento que tem aumentado com os anos do poder da rejeição na vida das pessoas. Eu acredito que a rejeição é uma força muito profunda espiritual nas pessoas. E quando eu falo de rejeição, eu quero falar de desaprovação, falta de valorização na vida das pessoas. Então nessa série, nós vamos olhar por necessidade. Vamos ver o passado das pessoas, mas eu quero dizer logo para que você não deixe de me escutar. Eu não sou um psicólogo, nem sou um psiquiatra. Psiquiatra, eles olham o seu passado. Eu não vejo nada disso. Eu vou dizer por adiantado, eu acredito em libertação sobrenatural. Isso é primeiro. Alguns de vocês precisam de um milagre, precisam ser liberados e livres de espíritos demoníacos que têm atormentado você toda a sua vida. E existe libertação. Isso, número 2, a Bíblia nos diz e ensina que a resposta é a verdade. Por isso que Jesus disse: a verdade os fará livre ou traz liberdade. Assim que não deixe, não diga não quero falar, não quero ouvir porque eu estou falando do passado. Talvez você é quem precisa deste estudo. A escritura que vamos começar hoje, como uma escritura para começar hoje, nossa lição de hoje vai ser uma lição fundamental. Vamos olhar com detalhes específicos. Vou levar tempo, não pensei que ia ser uma série muito longa, mas quanto mais eu estudo e aprendo, mais eu quero passar tempo com vocês. E vamos orar em distintas partes do estudo. Mas vamos na nossa escritura principal, Salmos 27, versículo 10. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Então, eu acredito que esta é uma versão mais moderna, mas eu quero usar esta escritura como ponto de partida, porque isto mostra os dois aspectos ou pontos de vista que precisamos olhar. O primeiro é a possibilidade de que na sua vida, ou no caminho da vida, em relacionamentos humanos, alguém falhou dar o necessário em sua vida, lhe dar a você o necessário em sua vida. Vamos chamar isso rejeição. Aqui na nossa escritura, mãe ou pai, para muitos começa assim, não tem que ser assim, pode ser alguém em autoridade, um cônjuge no passado, ou relacionamento, amizade. Mas a segunda coisa é a resposta. E a resposta sempre é Deus. Deus é a resposta. Isso nos dá um fundamento de como vai ser a série inteira. Vamos começar esta primeira lição, se chama Raízes da Rejeição. E vamos começar falando das raízes da vida, porque a Bíblia fala do princípio chamado raízes. Você vai encontrar a palavra raiz, raízes ou raigado, várias diferentes versões da Bíblia você vai encontrar, porque entendemos que a raiz
é o que está sob a superfície, ou debaixo da superfície. Na maioria das árvores, você não consegue ver as raízes, estão escondidas, mas as raízes são o que determinam o que acontece. Se você tem ali raízes de limão, você vai ter limão. Você nunca vai ter morangos de raízes com raízes de limão, mas as raízes é o que alimenta. E vamos ver em detalhes enquanto avançamos, porque o que a rejeição faz, uma delas é que a rejeição mente, a rejeição da mensagem. Se você tem raízes de rejeição, o problema é que a rejeição vai alimentar seu coração e sua mente com mentiras, porque a rejeição determina o que acontece acima da superfície. Vamos ler várias escrituras. Deuteronômio 29, 18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor nosso Deus para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Eu gosto. Esta escritura fala da desobediência e da idolatria, mas a ensinança principal é: cuidem que não haja nenhuma raiz que produza esse veneno. Porque se você tem raízes venenosas, vão produzir, esta escritura nos diz, veneno amargo. Oséias, capítulo 9, 16. Efraim está ferido, suas raízes secaram. E eles não darão mais frutos, e mesmo que eles tenham filhos, eu farei morrer o precioso fruto do seu ventre. Eu não estou usando essa escritura exatamente no contexto, está falando do julgamento, mas há um princípio aqui, e isso é de que as raízes secaram. Como as raízes secaram, não dão mais fruto. Talvez pessoas que você está aqui escutando, você está assistindo a este estudo, se você tem uma raiz de rejeição, isso não é saudável, é uma raiz seca. E haverão coisas que vão ser muito difíceis para que você possa produzir. Por exemplo, relacionamentos saudáveis, confiança, compromisso, risco. Há várias coisas e que vão ser muito difíceis. E é difícil ter coisas boas quando as raízes dentro de você estão secas, ou estamos aplicando isto à rejeição. Hebreus 12, 15, uma mais. Tenham cuidado que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa escritura, você já me ouviu pregar muito disto porque fala do poder da amargura, que a amargura pode estar ligada diretamente com a rejeição, mas o princípio está presente, que se existe uma raiz venenosa, isto diz que vai causar problemas com você. Eu estou fazendo esta série porque há pessoas que estão aqui. Você está salvo, você vai em caminho ao céu, mas como esta escritura diz, você está contaminado. Você está perturbado. Tem coisas que dentro de você não estão bem. Não quer dizer que você não seja cristão, não seja uma boa pessoa, mas há raízes que são venenosas em você. E temos que lidar com essas raízes para que você possa ser livre e também contaminados. Uma das coisas que a rejeição faz é que a palavra contaminar contaminar ou trazer influência em outros. Tem pessoas que têm raízes de rejeição. Isso afeta todas as áreas da sua vida. Amizades, relacionamento com Deus, matrimônios, casamentos, ministério, tudo é contaminado pela rejeição. Então essas três escrituras, tem muitas mais, mas vamos parar aí, nos dão uma ideia de raízes. Sob a superfície, embaixo da superfície, eu não posso ver as raízes da sua vida. Se você não me diz, eu não as conheço, não sei. Mas, sem dúvida, estão produzindo fruto ou deixando de produzir bom fruto. Deixa eu fazer uma declaração. Cada pessoa aqui, você é um resultado ou produto do seu passado. Hoje, lógico, sempre usamos isso com decisões. Você faz decisões hoje, você vai colher o resultado das decisões que você faz, mas de muitas formas, você é um produto, você é um resultado, você é quem você é
por causa do seu passado, e temos que resolver isso. Isso pode ser uma coisa boa, isso pode ser uma bênção pelo passado. Eu tive boas raízes, eu tive uma boa criação. Teve coisas que são boas, que eu tenho experimentado. Minha esposa tem boas coisas, minha filha, meus netos recebem boas coisas simplesmente porque estão em mim. Eu não posso nem aceitar o crédito. São boas raízes. Mas também existe o lado negativo, que é a base desta série, desse estudo. Você pensa, você vê a vida, você vive a vida. Eu não sei se você pensou nisso, não somente por inteligência, mas você olha a vida pela lente do passado. Você interpreta, você vê as coisas na vida, no presente, você sente coisas hoje. Alguns de vocês, quando vocês entraram na igreja hoje, você sentiu, talvez, provavelmente, muito incômodo, como você sempre se sente. Não que você seja uma pessoa com vergonha, com medo que eu lhe dê um microfone com embaraço, mas tem pessoas que vocês estão aqui, que vocês se sentem que vocês não são parte, vocês não podem ser aceitos, você não sabe explicar o como, mas você se sente. Isso é o resultado, é um produto do passado, e também as pessoas reagem. E às vezes eu olho e digo, eita, onde aconteceu isso? Do passado. Então, o passado não é uma desculpa. Lógico, é lógico que ele bateu na sua esposa, você não sabe como ele foi criado. Eu não estou falando disso. O passado não é uma desculpa, mas o passado é uma explicação. Alguns de vocês sentem isto. Eu acabo de dar um exemplo. E você não se sente como que você se sente à vontade com as outras pessoas que estão aqui. Você não sabe por quê. É por causa do passado. Não estamos dizendo isso como uma desculpa. Você precisa entender isso para que você possa lidar com essas raízes. Você precisa saber onde encontrar cura, porque o sangue de Jesus funciona em todo lugar, no mundo inteiro, para toda pessoa, e a verdade os libertará para toda pessoa, mas você precisa saber aonde aplicar a verdade. Veja esta escritura, 2 de Reis 2, 19 a 22. Então os homens da cidade disseram a Eliseu: a cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver, contudo a água não é boa, e a terra é estéril. Eliseu disse: tragam-me uma tigela nova cheia de sal. E fizeram o que ele lhe pediu. Eliseu foi à fonte da água, que abastecia a cidade, e jogou ali o sal. Assim diz o Senhor: purifique esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E desde então a água permanece pura conforme a palavra de Eliseu. Esta escritura é muito fascinante. Uma coisa está doente, a água não presta, está venenosa, está morta. Então, o que você precisa? Um milagre. Se lembra que eu disse no começo? Um milagre sobrenatural. Um milagre sobrenatural. Mas veja algo importante que ele traz o sal, e tudo isso é simbólico. Não vou pregar disso hoje, mas ele diz: aonde é que eu vou aplicar a cura? Aonde é que eu vou colocar o sal? Temos que ir a fonte da água. Não vamos adiante no rio. Muitos de vocês tentam lidar com os problemas depois do que eu me sinto incômodo, eu tenho dificuldades me comprometendo, eu não posso me aproximar das pessoas. Isso é adiante no rio, adiante. Mas você diz e ora e diz: Senhor, tira esse sentimento. Isso não vai funcionar porque essa não é a fonte. Ele diz: temos que ir na fonte e trazer cura lá. É o que esta lição está lhe dando. Então, qual é a questão? A questão com respeito ao passado é por quê? Algumas coisas do passado não têm nenhum efeito sobre nós hoje. Por exemplo, eu cortava vidro quando eu estava crescendo. Minhas mãos estão cheias de cortes. Eu tenho cicatrizes nas minhas mãos. Às vezes doem muito. Às vezes eu cortava mas hoje em dia isso não me afeta mais. Eu tenho a cicatriz, mas não está me afetando mais hoje. De vez em quando dói, mas na hora de corte doeu, curou e acabou. Não tem mais dor. Por que então algumas palavras do passado? Porque alguns eventos
do passado ainda hoje têm um efeito tão poderoso em nós? Você precisa pensar isto. Por quê? Eu levei uma surra quando eu estava no terceiro grau. Eu não fico acordado à meia-noite. Oh, Joãozinho, me deu uma surra. Não é? Você sofreu dor, sofrimento, uma ferida. Mas alguns de vocês eu posso dizer uma palavra e ainda hoje essa palavra ainda fere você. Por quê? A resposta é esta. E é aqui que vamos começar. Existem necessidades criadas por Deus dentro de cada pessoa. Veja bem, Deus nos fez, Ele nos designou para que sejamos de uma certa forma e precisemos de certas coisas. O primeiro, Deus desenhou todas as pessoas para que precisem de relacionamento. Em Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse: não é bom para um homem estar só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Veja aí, não é bom para um homem estar só. Deus está olhando e dizendo, ele acaba de fazer a criação, tudo era bom. Criou isto, era bom. Criou isto, era bom. Vê o homem sozinho, diz, não está bom. É alguém só, ele disse, não é bom. O que você precisa? Uma auxiliadora, outras traduções dizem uma auxiliadora que complete você. Veja bem, as relações humanas, Deus criou você para que você precise de relacionamentos. Relacionamentos suportam, fornecem a você coisas que você não tem. Eu sei que você diz, não me importo, eu prefiro estar sozinho. Eu sei que você prefere estar sozinho, mas por quê? Porque de acordo com Deus, de acordo com sua palavra, nós precisamos de relacionamentos. A segunda coisa que Deus criou na necessidade do ser humano é que ele criou toda pessoa para que precisem de amor e de aceitação. Todos. Você precisa disto. Alguns de vocês, não me importa o que os outros pensam de mim. Você precisa desta lição mais que qualquer outro. Você acha que não precisa, mas você precisa com certeza. Olha bem, amor e aceitação dão a você duas coisas poderosas na vida quando você as tem. Primeiro, amor e aceitação. Quando você experimenta amor e aceitação, isto dá a você valor. Você tem valor como pessoa. E mais importante, não é o que os outros pensam de você, é o que você pensa de você mesmo, do seu próprio valor. Você já viu isso alguma vez? É bem intrigante. Eu vejo uma jovem bonita, atraente, e ela escolhe um homem que não presta para nada. Um cafajeste, e você se pergunta por quê? Eu li uma frase muito interessante num destes livros, estudando para essa série. O homem disse, eu conheço mulheres que se você coloca elas num salão com 100 homens e somente um deles é um cafajeste, ela encontra ele logo. Por quê? E a pergunta, eu pergunto muitas vezes às mulheres, é isso que você pensa que você vale? É assim como você se vê a você mesmo, que você só merece um cafajeste? Que vai tratar você como sujeira, vai bater em você, enganar você? Isso é um assunto de valor. Como é que você não pode chegar à conclusão dizendo, eu mereço melhor? Porque o amor e a aceitação determina o seu valor como ser humano. E eu estou falando de como você se vê. Um homem chamado R.C. Sproul, teólogo famoso, disse, ansiamos acreditar que de alguma forma somos importantes. Este impulso interno ou interior é tão intenso como nossa necessidade de água e de oxigênio. Escuta bem, você necessita, você precisa. Você diz, não me interessa. Sim, você precisa. Você precisa de alguém que dê a você o sentimento de que você tem valor e importância na vida. A segunda coisa que o amor e a aceitação dão a você é identidade.
Identidade é uma coisa muito difícil de explicar com palavras, mas é muito profunda. A identidade, quem você é ou quem você deveria ser. É interessante, eu sempre percebi isto quando eu estava na escola. Eu via pessoas na escola que um dia estão vestidos como vaqueiro, no dia seguinte está vestido como atleta, depois outro dia está vestido como um rapeiro, como uma pessoa maluca. Quem é você? E a pergunta quem é você, a resposta é, eles não sabem. Eles não sabem, por isso é que com quem seja que eles estão juntos, com quem seja que eles assistem na televisão, eles tornam como eles, porque eles não sabem quem eles são. Um jovem, uma vez na igreja que eu fui pastor na África do Sul, ele foi criado sem um pai, teve uma vida muito horrível em casa, mas ele me perguntou, ele estava atormentado, ele me disse uma coisa: quem sou eu? Quem sou eu? Ele estava atormentado por essa pergunta. Ele não estava perguntando qual era seu nome, eu não me lembro do meu nome. Ele disse, eu não sei quem eu devo ser. Isso é um assunto de identidade. E o motivo pelo qual o amor e a identidade, ou valor e identidade são tão valiosos, porque você faz as escolhas da sua vida com base no valor e na identidade. Veja o que eu disse, eu estou lhe dando um exemplo. Mulheres que escolhem cafajestes, esse é um assunto de valor. Pessoas que alguns de vocês gostam de agradar as pessoas. Você faz qualquer coisa que as pessoas pedem a você, mas vocês odeiam. Mas vocês fazem de todo jeito. Por quê? Porque você faz. Porque é valor, é identidade. Toda escolha que você faz na vida, se você pensa, são feitas de uma forma ou de outra, baseado no nosso valor e na nossa identidade, o qual deve ser formado numa atmosfera, num ambiente de amor e aceitação. Se você não tem amor e aceitação, muda tudo. Um homem chamado Daniel Sneed, ele conta a história que foi visitar a um homem no hospital que era homossexual morrendo de AIDS. Este homem confessou que ele tinha sido molestado, abusado quando era jovem. Ele cresceu pensando, acreditando que havia algo errado com ele. Porque alguém me tratou dessa forma? Alguma coisa deve haver errado comigo. E crescendo, ele disse que ele nunca poderia ser como qualquer outro homem que ele admirava. E ele disse para Dan Sneed que morrendo de AIDS, ele disse, eu não queria ser assim. Eu odeio isso. Eu me odeio. Escuta essa frase. Mas isto é quem eu sou. E isto é como eu me vejo. Isso é exatamente o que estamos falando. É valor e identidade. Eu confio que você não está fazendo esse nível de decisões destrutivas, mas tem pessoas aqui que você também está fazendo decisões de valor e de identidade. É por isso que alguns eventos do passado têm um efeito tão poderoso sobre nós ainda hoje. Eu fiz a pergunta, por que algumas coisas, dores, feridas, palavras, outras coisas você pode se liberar, você nem se preocupa com elas, mas por que algumas não pode? Não é que o evento foi tão poderoso. Há pessoas que hoje ainda se lembram e ainda estão atormentados por uma palavra. Alguém falou para você com grosseria ou com desprezo. Não foi um evento tão poderoso, mas como Deus fez você para precisar amor e aceitação, para ter valor e identidade, é essa necessidade de amor e aceitação. Como é tão forte nos seres humanos, isso é amplificado, aumentado, aumenta os efeitos da rejeição. Eu quero lhe dar um exemplo. A palavra estúpido é uma palavra, 8 letras, mas por algumas pessoas, quando eu digo essa palavra, você não se sente bem com essa palavra. Há pessoas que vocês não permitem essa palavra como se fosse um palavrão na sua casa. Eu tenho falado com crianças e eles dizem, eu digo a palavra estúpido. E pastor Greg, o senhor disse estúpido, não pode usar essa palavra. Por quê? Porque alguém no passado lhe deu a mensagem de que você é estúpido.
Isso foi um assunto de valor? É quem você é, esse é seu valor. E isso causa. É somente uma palavra. Mas, contudo, isso por causa da nossa necessidade. É tão profunda, é tão grande, dada por Deus. É por isso que palavras e eventos ainda têm efeito nas pessoas. E se não tem libertação até o dia de morrer, vão viver assim. Por isso, o princípio das raízes é um princípio bíblico. O passado forma raízes de rejeição. Por isso, esta série é que precisamos identificar, reconhecer, encontrar as raízes insalubres ou que não são saudáveis, raízes de rejeição. Para quê? O ponto não é deitar aqui no sofá, me conta como foi teus anos de criança. Não, queremos encontrar, identificar essas raízes para poder derraigar elas. Isso é o que precisamos fazer, desarraigar elas. É um princípio. Alguns de vocês, por exemplo, vocês amam grama. Eu amo grama, mas você pode ter uma grama bonita, mas depois tem um capim que vem. O problema não é a grama, o problema é o capim. Você não pode só cortar os capins. Você não pode somente cortar qualquer coisa feia que está saindo na sua grama. Você tem que derraigar ou desarraigar. E este é o ponto principal desta série. Vamos passar por várias raízes de rejeição para que possamos derraigar elas ou desarraigar elas. Entendem até agora? Muito bem. Então, eu animo você a não perder nenhuma destas lições. Algumas das coisas que vamos falar não vão ser divertidas, que você vai dizer, ai pastor, que bom que vamos falar de algumas coisas que são dolorosas. Mas com isso vamos conseguir cura e liberdade. Vamos avançar. Eu vou abrir para perguntas e comentários daqui a pouco, mas eu quero continuar com a lição primeiro. Vamos falar também das raízes de rejeição. Isto é um ponto de vista geral. Vamos entrar em pontos específicos em outras lições. Raízes da rejeição. Veja bem. Se a nossa necessidade criada por Deus é de amor e aceitação, você precisa tê-las. Por quê? Porque Deus diz assim. Isso significa que uma poderosa estratégia do inferno contra nós é fazer com que você e eu sejamos rejeitados. A rejeição, como definição, significa recusar aceitar ou recusar aprovar, ou também podemos dizer a falhar, dar valor, ou não valorizar, ou não dar valor. Você precisa amor e aceitação. Se alguém rejeita você e diz que você não é amado, que você não é aceitado ou aceitável, isso é o que é a rejeição. Ou se alguém falha, deixa de lhe dar amor e aceitação, isso é rejeição. Você pode ler muitos livros sobre isso, vão lhe dar uma grande lista, 1000 coisas que podem causar rejeição e talvez isso não é suficiente. Mas isto somente é uma visão geral. Rejeição muitas vezes vem através das pessoas. Esta é a forma mais comum que as pessoas são rejeitadas, é através das pessoas. Pense bem comigo, alguns de nós temos experimentado rejeição ativa. Quando eu falo de rejeição ativa, eu quero dizer de ações ou palavras intencionais realizadas com palavras ditas ou ações físicas contra nós. Rejeição ativa. Pessoas que talvez foram rejeitados e não foi um acidente, foi intencional, foi de propósito. Juízes 11:2. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefte, dizendo, você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois você é filho de uma prostituta. Eles botaram ele para fora, expulsaram ele, não queremos você aqui. E quem é você? Você é o filho de uma prostituta.
Esse é seu valor e não queremos você vá-se embora. Isso é uma rejeição ativa. O divórcio, por exemplo, divórcio é uma rejeição ativa. Um esposo, uma esposa diz, não quero mais você. Isso é uma rejeição ativa. Ser dito que você é estúpido, que você não tem valor, tomara você nunca tivesse nascido. Todos esses são exemplos de rejeição ativa. Isso não é amor e aceitação. É completamente o contrário. Mas veja bem, uma das coisas que pessoas, quando você fala de rejeição, eles dizem, mas eu cresci com meus pais, isso não me afeta. Eu não tive divórcio. Então estamos falando de rejeição passiva. Rejeição passiva não é que alguém propositadamente ou intencionalmente disse eu não amo você, você não tem valor. É simplesmente alguém que falha em dar a você o valor, o amor e a aceitação que você precisa, que você necessita. Escuta bem, a indiferença ou negligência geral de alguém que é projetado, que deve lhe dar amor, afirmação e afeto. Normalmente isso é um pai, uma mãe, um cônjuge, um amigo, outra pessoa importante em sua vida. Veja bem, Deus criou você e Ele nos coloca em relacionamentos. E você teve um pai, uma mãe, se eles estavam presentes, se eles criaram você ou não, isso é outro assunto diferente. Mas você teve amigos, você teve várias pessoas em sua vida. Deus criou them para que eles deem a você amor e aceitação. Mas algumas pessoas não fizeram isso, estavam presentes na sua vida. Para algumas pessoas isso foi frieza, indiferença. Você tinha pais, mas eles nunca falaram com você, nunca se comunicaram com você, a não ser me dá o sal, acaba o dever, vai dormir, limpa o quarto. Isso ajuda, eu gosto do sal, eu gosto de dormir, eu preciso dormir e fazer dever, mas não é isso que você precisa. Alguém que nunca mostrou afeto, carinho, nunca ouvir palavras de amor e aceitação. Eu tenho ouvido pessoas com os anos, você pergunta, estou tentando encontrar um pouco debaixo da superfície, tentando encontrar raízes. Eu pergunto, me conta de como foi o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe. E muitas pessoas me dizem, eu tenho certeza que meu pai me amava, eu tenho certeza que minha mãe me amava, mas eles simplesmente nunca o disseram. Eles trabalhavam duro, ele era um grande trabalhador, estava sempre em casa. Eu tenho certeza que eles me amavam, mas o princípio bíblico de bênção é que a bênção deve ser dita, deve ser falada. Ou seja, você está perdendo alguma coisa. Por isso, se você está procurando, eu nunca vi meu pai bater na minha mãe, mas ele estava aí, ele estava em casa. Eu tive uma mãe, ela estava em casa, mas se eles não deram a você o que você precisava. Por isso, a maioria da rejeição vem por pessoas, seja rejeição passiva ou ativa. A segunda, e isto é tem 8 mil milhões de combinações da vida, isto é bastante geral, mas a rejeição também pode vir por eventos ou por circunstâncias. E muitas vezes estas são coisas que você não conseguia escolher. Eu acredito que a vida é o resultado das nossas escolhas. É muito fácil colocar a culpa em outras coisas, outras pessoas, mas quantos sabem que nós fazemos nossas próprias escolhas ruins, não é? Seria bom, é a culpa dos pais, a culpa... Não, a verdade fui eu que fiz essa decisão tola. Mas tem coisas na vida que você não escolheu. Você não escolheu, você não votou, simplesmente ocorreu. Então, o plano de Deus simplesmente qual é? É a família, né? Tem pessoas que nascem e a mãe morre quando está no nascimento. Na Bíblia lemos que Raquel morreu dando à luz. Benjamim nasceu, ele não escolheu isso. Ele precisa de amor, ele precisa de aceitação. Mas ele não pode ter isso da sua mãe. Outra das grandes tragédias do nosso mundo é o abandono.
É pessoas que não fazem questão de fazer bebês, porque fazer bebês é a parte divertida, mas não querem criar eles. Por isso, tem muitas pessoas que eu nunca conheci meu pai. Ou, às vezes, nunca conheci minha mãe, de uma forma ou de outra. Abandono. Também existe o caso de abuso. Tem pessoas que você nunca escolheu ser abusado, seja fisicamente, violentamente, com palavras ou até sexualmente. Você não escolheu isso, simplesmente aconteceu. E também está o divórcio. Uma das coisas mais horríveis do divórcio é que se você é cristão aqui, você tem experimentado o divórcio, existe graça e Deus lhe ajudará. Mas escuta bem, de uma forma geral, as pessoas que pagam no divórcio são as crianças. Porque as crianças, eles aceitam responsabilidade. Muitas vezes os adultos não aceitam responsabilidade do divórcio, mas os filhos aceitam a responsabilidade. Se eu tivesse sido um melhor filho, uma melhor filha, pai não teria ido embora. E isso é muito... não é justo, isso está errado. Não é verdade nenhuma. Mas crianças muitas vezes aceitam isso como se fosse a responsabilidade deles. Pense, por exemplo, num exemplo de eventos que você não escolheu, mas tem efeito na sua vida. Digamos, por exemplo, pessoas que nascem na pobreza. Tem pessoas que nascem, elas não escolheram, suas famílias simplesmente eram bem pobres, por um motivo ou por outro, seja criados assim, pais que eram pobres, ou resultado de abuso ou de divórcio, mas nasceram na pobreza. Então agora eles têm que ir na escola, e na escola eles têm colegas na escola que não nasceram em pobreza. Tem colegas que os pais podem investir a eles de uma certa forma. Tem presentes, tem brinquedos, tem coisas que você não consegue comprar, que você não pode pagar. Mas infelizmente muitas crianças que são criadas na pobreza olham isso e na cabeça deles eles têm uma mensagem. E a mensagem é: eu não tenho valor. Por quê? Porque eu não posso me vestir como eles. Ou tenho menos valor porque eu não tenho os brinquedos que eles têm. Isso é algo que afeta as pessoas. Tem pessoas que a maneira como eles veem o dinheiro, eu vejo pessoas, a reação deles para o dinheiro não é somente dinheiro, onde vamos gastar as coisas, pessoas que, uau, dinheiro! Isso não é normal. Existe uma raiz emocional, um evento tem dado a eles a mensagem de que o dinheiro não é uma coisa saudável. Talvez isso será outra lição que vamos falar depois. Mas a rejeição, seja como tenha acontecido, e eu não tenho lhe dado uma lista completa, mas seja como a rejeição venha, ela produz efeitos em nossas vidas. A rejeição produz raízes insalubres, ou seja, que não são saudáveis. Eu quero ler Romanos 8,15, esta é a versão mais comum que você conheça, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para voltar a temer, mas receberam um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Esta é a versão normal, a mais conhecida, basicamente está falando da lei, mas o espírito de escravidão para voltar a temer. Vamos ler a mesma escritura numa tradução mais moderna. O espírito que recebemos não nos faz escravos de novo do medo. Nos faz filhos de Deus. Com esse espírito nós clamamos Pai. Não faz que sejamos escravos, porque há pessoas que são escravas. Não somos escravos do medo. Isto é, na realidade, o que a rejeição produz nas pessoas de milhares de formas possíveis. Ela produz medo. Medo de pessoas, medo de ser sincero e honesto, medo de ser comprometido, medo de ter sucesso, medo de fracassar, medo de ser rejeitado. Mas para pessoas rejeitadas, o medo passa a ser a mentalidade predominante.
Ou seja, é uma raiz. Todos vocês estão aqui arrumados na igreja, mas eu não posso ver as raízes, mas Deus pode ver. Você tem uma raiz de medo, e essa raiz de medo alimenta. O medo mente. E alguns de vocês, em todas as áreas da sua vida, você está atormentado porque o medo está alimentando coisas no seu coração, alimentando coisas na sua mente. E também a rejeição passa a ser uma mentalidade, uma forma de pensar, a qual filtra cada palavra, cada ação, cada situação. A rejeição acaba dominando as pessoas. Eu conheço pessoas que são tão controlados ou dominados pela rejeição, o medo da rejeição, mesmo que você diga, você está bem vestido hoje. O que você quer dizer? Que ontem eu não estava bem vestido? Ou seja, isso não é natural, isso você está sendo controlado, dominado pela rejeição. 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Primeiro, preste atenção, ele está escrevendo isto a cristãos. Tudo que eu estou falando de rejeição não tem nada a ver com salvação. Se você se sente rejeitado, você não está salvo, eu não estou falando isso. Eu estou acreditando que todos vocês aqui são cristãos, caminham ao céu, seus pecados perdoados, você nasceu de novo. Ele está escrevendo a cristãos e ele está dizendo, existem fortalezas que precisam ser destruídos na sua vida. A palavra fortalezas tem uma palavra que tem dois ângulos, dois significados, os símbolos. Um deles é prisões. Você tem que destruir as prisões. Aonde é que estão as prisões? Aqui dentro. Aqui dentro no coração, alguns de vocês estão prisioneiros de uma forma pouco saudável de pensar, de agir, de reagir. Isso não é saudável. Você não gosta, você não sabe como ser livre. É uma fortaleza, é uma prisão. E também o segundo símbolo da palavra fortaleza é um forte. É um forte, vamos dizer, um forte onde os soldados se defendem dos inimigos. Para estabelecer uma presença militar ou para dominar ou controlar, para reinar, para estabelecer força. E quando você tem uma força dominante de rejeição, sua forma de pensar, sua forma de agir, de reagir, todas elas são dominadas. Isto domina e controla seus relacionamentos. Alguns de vocês têm um relacionamento, um bom relacionamento com a pessoa e sem demorar muito tempo você destrói esse relacionamento. Seu casamento, você está atormentado no seu matrimônio. Duas pessoas rejeitadas se casam e acabam atormentando uns aos outros. Por que não podemos nos levar bem, pastor? Porque vocês precisam de libertação. Você está acreditando mentiras e a rejeição está dominando você. E lógico também a outra coisa, que vamos entrar mais detalhes em outras lições, mas também pessoas rejeitadas, você não pode ter uma raiz venenosa de rejeição em você e ter um relacionamento saudável, feliz com Deus. Eu não disse que você não pode ser cristão, mas você não pode ter um relacionamento saudável com Deus, quem é amor. O Deus que aceita, o Deus que você pode confiar, o Deus que é amor, mas você tem uma raiz, você não confia nas pessoas, você não confia nem em Deus, na verdade. E isso é o problema principal que tem que ser curado, é o seu relacionamento com Deus. Vamos ter algumas perguntas que talvez você tenha hoje. Bear? Eu não fui salvo até que eu tinha 33 anos e uma das coisas que aconteceu na minha vida é horrível, não o único problema, mas uma das coisas difíceis da minha vida é que eu rejeitava as pessoas que me amavam ou me davam reconhecimento.
eu os afastava de mim, ou eu evitava essas pessoas. O que eu estava fazendo é que eu estava rejeitando amor e aceitação. E fazendo um hábito de fazer isso. Quando eu entreguei minha vida a Cristo aos 33 anos, Deus cortou essa raiz bem profundo, tentou arrancar ou arrancou por completo, derraigou por completo com o tempo, e a forma como ele fez isso é que eu não conseguia rejeitar o amor de Deus porque era tão evidente, especialmente a cruz, as feridas de Cristo, que me mostraram mais e mais quando eu crescia como cristão, de quanto o amor de Deus não é uma palavra, é o que ele fez por mim, foi sua ação. Isso é verdade, e você disse uma coisa muito profunda que talvez seja uma lição inteira, e é que pessoas rejeitadas têm medo de rejeição. O que é que elas fazem? É que elas rejeitam outras pessoas primeiro. Porque você acha que vai ser rejeitado, assim que se eu rejeito você primeiro, eu estou seguro. Nate? Eu cresci com muita disciplina, problemas de disciplina e outras coisas assim. Eu trouxe esses costumes no meu cristianismo, e amizades e relacionamentos. Você teve que me corrigir, e várias vezes, e muitas vezes no começo eu não sabia como processar isso, mas uma vez você disse uma coisa que eu nunca esqueci. Você me disse: Nate, eu não estou lhe rejeitando, eu estou rejeitando o que você fez. E essa frase, e o que você disse, me libertou. Não tinha nada a ver com aceitação ou amor, que agora eu posso disciplinar a minha vida, disciplinar meus filhos, corrigir meus filhos para poder. Não tinha nada a ver com valor, e isso me ajudou muito, isso me libertou. Sim, muito bem. E um dos problemas também é que eu fui criado com relacionamentos saudáveis. Meu pai, ele rejeitava o que eu tinha feito errado. Era uma coisa dolorosa, era mais dolorosa para mim do que para ele, mas imediatamente era uma coisa que ele não ficava jogando na minha cara, é que imediatamente eu era aceitado. Beatriz, Bill e eu lemos nossas Bíblias e oramos todos os dias, e ele vai para o quarto, eu fico na sala, e eu passo todo o meu tempo de oração, por muitos anos, no começo, pedindo perdão a Deus. Pedindo: Deus, me perdoa. Deus, me perdoa disso. Senhor, eu não sei como é que você me aguenta. Senhor, desculpa eu incomodar você na sua presença. Ele saía do quarto meia hora depois e eu ainda estava pedindo desculpas a Deus pelos meus problemas, ainda não tinha orado por nada. E tudo isso veio pela rejeição que eu vivi. Eu nunca pensei que eu era suficiente, eu nunca agradei a minha mãe, eu nunca ganhei a sua aprovação, sua aceitação. Então vivia pedindo desculpas o tempo todo, e eu vivia assim por muitos anos das minhas orações. Quando eu fui libertado por isso, Deus começou a me ajudar de uma forma muito grande, muito poderosa. Vamos então, finalmente, a fechar a lição de hoje. Vamos falar de curando raízes, curando e a raízes saudáveis. Veja bem, produto do passado. Você e eu somos produto do passado, mas as boas notícias é que Deus planeja trazer libertação, curar o passado. Você não tem que dizer, é fácil você falar disso porque você tem uma boa família. Não quer dizer que sua vida está condenada. Por quê? Porque Deus planeja trazer libertação e liberar você do passado e trazer cura do passado. Pensa bem. Olha, Deus quer remover raízes insalubres que nos afetam hoje. Jeremias 31, 28. E assim como eu os vigiei para arrancar e despedaçar, para derrubar, destruir e trazer a desgraça, também os vigiarei para edificar e plantar, diz o Senhor. Eu estou usando escrituras fora do contexto, eu sei, essa escritura foi julgamento na nação, mas o princípio não deixa de ser, onde Deus diz: eu quero derrubar, eu quero arrancar, eu quero destruir. Existe uma raiz venenosa de rejeição. Deus diz: eu quero arrancar para que ela não cresça, ela não fique ferindo mais você. Lucas 17, 6.
Disse o Senhor: se tivessem fé como grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se pela raiz e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Esta escritura é muito poderosa. Fé. O que fé? Para que é fé? Eu quero ter fé para uma casa, para um carro. Não. Para algumas pessoas você tem raízes de rejeição e Deus diz: o que eu quero fazer é que eu quero ajudar você a arrancar essas raízes, liberar dessas raízes, dessas coisas que precisamos, um milagre. Segunda coisa, Deus quer trazer cura do passado. Algumas das coisas que falamos hoje e vamos falar em outras lições não somente são fatos, como que sim, eu fui abusado. Não, são coisas emocionais. Não, pastor, me disseram que eu era estúpido, que eu não tinha valor. Não, pastor, são coisas que ferem, elas doem. Mas escuta bem, você não precisa ter 99 anos de idade e ainda sofrendo pelo passado, porque Deus quer curar. E isso encontramos em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cautivos, recuperação de vista aos cegos e libertar os oprimidos. Este é Jesus, a declaração da sua missão. Para que eu vim aqui? Eu estou aqui para pregar, porque a pregação é a resposta. Qual vai ser o efeito, o evangelho aos pobres? Mas qual é o efeito da pregação? Vai curar os quebrantados de coração. Escuta bem. Deus fez você e você precisa de amor e aceitação. E se você não recebeu isso, não sei se você entende ou se você... Eu não estou falando de emocional, não. Seu coração está quebrantado. E como você tem uma necessidade, você nunca recebeu, você nunca teve isso, Deus disse: eu posso curar isso para que não tenha mais dor em você, não controle ou domine mais seu matrimônio, seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus. E disse para proclamar liberdade aos cativos possam ser libertados. Muitos de vocês vivem uma vida oprimidos, cativos. Você quer ter alegria, mas você não consegue ter. Escuta bem, Deus quer curar você. Para isso estamos fazendo esta série. E terceiro, Deus quer plantar raízes saudáveis em nossos corações e em nossas mentes. Não é suficiente arrancar o ruim se não vamos plantar raízes boas. Em Salmos está falando daqueles que têm um relacionamento com Deus. Salmos 1, versículo 3. Ele é como a árvore plantada à margem do rio que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Quando alguém tem relacionamento com Deus, o que é que ele quer fazer? Ele quer plantar você para que você seja saudável. Se você está plantado por Deus, o primeiro que vai acontecer é que você vai começar a ter raízes saudáveis. Raízes saudáveis de amor, de aceitação. E elas não alimentam mentiras a seu coração e sua mente, mas alimentam verdade. Para que tudo que você faz prospere. Seus relacionamentos podem ser saudáveis, seu matrimônio pode ser curado, seu relacionamento com Deus pode ser saudável. E isso vem através da verdade. É isso que vamos ver com muitos mais detalhes, muitos aspectos diferentes e detalhes distintos de rejeição e como trabalha em cada um deles. Vamos perguntar a Deus e pedir a Deus por um milagre. O que eu quero fazer agora, primeiro, mais que nada, eu quero fazer uma oração. E eu quero que você repita esta oração para que Deus abra seu coração durante esta série. Isto precisa ser mais do que palavras. Nas minhas notas, eu não quero apenas transferir as minhas notas para você para que você já se sinta melhor. Você precisa de um milagre. Alguns de vocês dizem: por que eu sou assim na vida? Por que eu sou assim? Por que eu reajo dessa maneira? Por que? Não. O que precisa acontecer durante esta série inteira, precisamos que Deus abra nossos olhos. Para que Deus abra nosso coração. Para que possamos ter revelação. Te lembras? Onde ele disse: carne e sangue não revelou isso a você, mas meu Pai. Queremos pedir a Deus que Deus abra seus olhos, seu coração, para que você possa ter cura e para que a rejeição possa ser derraigada e Deus possa plantar raízes saudáveis. Eu quero orar, eu quero que você ore por você mesmo. Deus, eu estou pedindo agora.
Senhor, há pessoas aqui que precisam de um milagre de revelação. Eu acredito que este é o teu tempo de liberdade, de libertação e de cura para as pessoas. Senhor, eu te peço que você use este estudo, esta série de estudos para trazer uma libertação genuína na vida das pessoas, que mentiras sejam derraigadas, enganos sejam derraigados, que haja cura para almas feridas e sofridas, para que não sofram mais. Senhor, eu peço que você, por favor, use este estudo, me guia no teu estudo para ajudar o teu povo, para que possam formar e ter raízes saudáveis de amor e aceitação, um valor próprio de identidade, de uma idade saudável de você, Deus. E além de tudo, eu acredito que você vai fazer isto, e eu te agradeço por adiantado no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos parar aqui. Amém. Deus lhe abençoe até semana que vem.